Bom dia, gente. Estou aqui, André Psicólogo, para falar com pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos sobre muitas coisas, diversas coisas que são importantes para vocês. São idades muito distintas, pré-adolescente, adolescente e jovem adulto, principalmente da pré-adolescência para o jovem adulto, é um salto e tanto, mas algumas coisas elas batem. Por quê? Porque a sociedade muitas vezes trata vocês de uma maneira assim, parece que estão falando com crianças, né? Então, na verdade, vocês já conseguem exercer o fascinante processo de ir além, ter um raciocínio muito desenvolvido. Então, eu, particularmente, não gosto de trazer oratórias distintas para idades distintas. Eu gosto de pensar que, claro, até certo ponto, tem uma criança muito nova, né, até certo ponto, o ser humano dá conta de te acompanhar, sim. Ele dá conta de te entender, de te acompanhar, e você não precisa usar facilitadores para que aquela pessoa esteja entendendo o que você está trazendo ali. Então, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, eu coloco mais ou menos na mesma balança desse ponto de vista, da minha forma, a forma como eu estou me expressando aqui para com vocês, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso, vou até trazer isso como o tema aqui, a gente olhar para isso e entender que nós não podemos nos subestimar, né, acreditando que nós não damos conta de entender alguma coisa, ou muito menos nos permitirmos ser subestimado pelos outros. Não podemos nos permitir ser subestimado pelos outros. Ser tratado de maneira inferior, ser tratado de uma maneira que nós damos conta. Existem maneiras e maneiras do ser humano usar a plasticidade do cérebro dele para conseguir atingir um conhecimento, atingir alguma coisa, uma resposta que ele está buscando. Não importa quais são os desafios que você encontra, cada pessoa é única e ela pode ter desafios. Ah, eu tenho TDAH, ah, eu tenho isso, ah, eu tenho aquilo. Não importa quais os desafios que você tem à sua frente, não importa quais as oscilações que o seu cérebro possa sofrer. Você sempre vai encontrar uma forma de programação, um viés, onde você vai conseguir buscar, atingir a compreensão daquilo que você gostaria. Então a gente não pode permitir que o outro nos diminua. A gente tem que olhar para situações com muita serenidade, com muita tranquilidade. Conflitar com o outro nunca é resultado obtido desejável, nunca vale a pena, nunca vai ser positivo conflitar com o outro. Você ganha, você acredita que ganhou um troféu, que ganhou um prêmio porque você ganhou uma briga com alguém, você conseguiu fechar aquela briga, você foi mais inteligente que o outro e tal. Não, sempre tem um efeito colateral negativo mediante a essa proposta, tá? Então é muito importante a gente entender que tudo tem que ser tratado com serenidade, com tranquilidade, né? Mas a gente não deve se permitir ser subestimado. Temos um potencial absurdo, absurdo. E a palavra, ela tem energia. A palavra não é só palavra. Ela tem energia, ela tem frequência de vibração. E algumas pessoas, na simplicidade da forma como elas se comunicam, trazem uma energia, uma frequência, elas trazem algo ali que você vê que tem um interesse, você vê que há uma construção que foi feita ali com firmeza. As palavras são simplificadas, mas a construção é firme, né? O arquiteto ali soube o que estava fazendo na simplicidade dele, né? Então a pessoa traz sentenças que são interessantes, que valem a pena ser ouvidas, né? Que há toda uma questão ali que você percebe que essa pessoa está buscando o viés dela e ela está trazendo as propostas dela da maneira como ela consegue, da maneira como ela pode, mas sim, você sente, é sentido que é válido, é legal, é bacana, né? Mesmo nas atrapalhações, mesmo nas confusões, vale a pena. E como é que você cuida, então, desse não se permitir ser diminuído pelo outro e tal, tal, tal? Respeitando o outro. Quando você respeita o outro, quando você respeita as dificuldades do outro, os desafios do outro, você respeita a si mesmo. Você vai aprendendo com o processo. É tudo um jogo de espelhos. É tudo um jogo de espelhos. Quando você respeita o outro, você está respeitando a si mesmo. Você está aprendendo a importância. Você está dando valor para o outro, você está se valorizando. Você está dando valor. Você está vendo que aquela pessoa, ela tem tanto direito de se expressar quanto você. Ela tem tanto direito de buscar conhecimento quanto você. Ela é tão importante quanto você. Quando você faz isso para com o outro, você faz isso para com você, né? É diferente da idolatria. Você idolatra aquela pessoa, ela é incrível nas redes sociais, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquele outro,
e você não é nada, né? Pela telinha do celular, não. Aquela pessoa tem um carrão, aquela pessoa mora num casarão, ela tá sempre filmando na piscina e não sei o que e tal. Então quem eu sou? Eu sou uma formiga? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa é respeitar o outro pela busca dele, pelos processos dele, pela forma como ele se expressa, quem ele é, o que ele traz. É muito legal. Outra coisa é essa conexão exagerada com pessoas que trazem um processo, elas fazem questão de trazer, elas fazem questão, veja bem, elas fazem questão de trazer uma imagem de alguém que está num patamar que você fala, nossa, mas é como se fosse um deus grego, né? E quem eu sou? Eu sou uma formiga perto dessa pessoa. Isso não nos faz bem. Não é uma construção, falando de construção aqui, não é uma construção viável. Não é possível, ela não nos faz bem, ela é nociva, ela é tóxica, né? Você ficar ali idolatrando pessoas que fazem questão de trazer uma imagem que provavelmente em mais aspectos ou muitos aspectos não vai bater. Na real, não vai bater. Mas enfim, então é muito importante que você entenda que se você quer respeitar a si, respeite o outro. Você está respeitando o outro, você está aprendendo com isso. É um aprendizado, é um aprendizado. Algumas pessoas trazem formas de lidar com o mundo que são desafiantes. E é um aprendizado para a gente lidar com isso, entender o que o outro está trazendo, entender as dificuldades dele, respeitá-lo, trazê-lo para perto de si e lidar com as adversidades dele. Você está aprendendo de uma maneira absurda com aquela pessoa. E você está crescendo, e você está aprendendo a se respeitar. Porque uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem valor, que é considerada na sociedade, é justamente uma pessoa que tem consideração, que tem altos critérios, que incluem, que trazem para si, que consideram. Essa é uma pessoa que ela sempre vai ter alto valor na sociedade, independente do fato de que às vezes nas mídias por aí se diz o contrário. Você tem que ter ego, você tem que afastar o outro, você tem que, né, não aceita qualquer coisa, aquela bobagem toda. E aí você é o cara, né? Então é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado, imponham filtros, se auto-percebam quais são suas atitudes, imponham filtros e comecem a barrar certos pensamentos, certas ideias, certas propostas que na real não se sustentam. Né? Não se sustentam. A gente tem que entender que todos nós em algum momento vamos buscar emprego. E quando você vai buscar emprego, o que o patrão quer ver? Ele quer ver alguém com pensamento flexível, alguém com pensamento inclusivo, alguém com pensamento que consegue se conectar com os outros, socializar com as pessoas das mais diversas, ou alguém cheio de ego, cheio de, né, aquela nariz empinada, aquela coisa cheia de ego, cheia de direitos, mas não tem deveres. Só direitos, não tem deveres. Né? Então eu não tenho nenhum dever para com o outro, eu não preciso me preocupar com o outro. Né? Então, cuidado, gente, cuidado. Observem esse momento de vocês, que é um momento de construção de personalidade. Construam muito bem construído. Vale a pena. Tá bom? Grande abraço, até mais.